Senhor presidente, boa tarde aos componentes da mesa, senhores e senhoras vereadoras, aos cidadãos que estão aqui nessa plenária de hoje, e a saudação especial de boas-vindas ao nosso querido Silvio Zimmermann, vereador empossado hoje, e ao senhor Elson Schutz, nesta casa. 19 de abril de 2022, a gente não podia deixar de lembrar esse dia comemorado, entre aspas, há muitas décadas aqui no Brasil. Ele foi estabelecido como o Dia do Índio em 1943. Mas isso porque em 1940, no México, houve um congresso indigenista inteiramente liderado, um congresso indigenista interamericano, inteiramente liderado e coordenado por brancos e pessoas não indígenas. A partir daí, surge o dia 19 de abril, em 1943, como um protesto do povo indígena à falta de representatividade nas organizações políticas e, inclusive, nesse congresso que discutia as questões indígenas. E aí a reflexão de hoje é como que foi comemorado esse dia, como lembramos desse dia, e aí como perpetuamos uma ideia sobre os povos originários do Brasil, através das nossas escolas, quando fazemos homenagens a índios, indivíduo, e como vamos perpetuando uma ideia, muitas vezes equivocada, sobre a população indígena ou população originária aqui do Brasil. É importante nós lembrarmos que a expressão índio ela é reducionista, não é? Ela é muito reducionista, porque são muitos povos indígenas. São muitos povos indígenas que constituem os nossos povos originários. Trata-se de uma coletividade. E esse reducionismo desse povo indígena, a vereadora Silmara, ele reflete ainda até hoje na realidade atual. Sim. Nós não podemos individualizar ou pessoalizar a luta dos povos indígenas. E hoje, 19 de abril, o que nós temos para comemorar? Para termos o que comemorar, é necessário, primeiramente, haver a demarcação das terras indígenas, que é uma dívida de mais de 500 anos que nós temos com a nossa população originária. Porque fomos nós que retiramos as terras indígenas. E que hoje estamos aqui tentando fazer demarcação novamente. E nesse momento, quando nós temos um governo federal que, infelizmente, torna pública a sua posição sobre a demarcação das terras indígenas, dizendo em alto e bom tom que em seu governo não haverá mais 1 centímetro de terra indígena demarcada, mas que, em contrapartida, ele promove ações e difunde falas de defesa e benefício ao agronegócio, ao garimpo ilegal, e as ideias de violência contra os povos originários. Mas, porém, o povo indígena, os nossos povos originários, seguem na luta. E agora, recente, até semana passada, de 4 a 10 de abril, aconteceu em Brasília o acampamento Terra Livre. Daí, Ari, por favor, se puder, reproduzir algumas imagens do acampamento Terra Livre. E agora, em 2022, o acampamento Terra Livre, a maior reivindicação da população indígena é a demarcação das terras. E lembrando que esse foi o maior acampamento da história. Havia mais de 8.000 pessoas acampadas em Brasília durante esses 10 dias. E esse número de participantes, senhores vereadores e senhoras vereadoras, ele justifica-se pela atual conjuntura na questão indígena. Eles não estão lá apenas fazendo um acampamento para mostrar que existem. Não. É porque a situação, a conjuntura está precarizada. Imagine, senhoras e senhores, exatamente no dia 14, último dia do acampamento Terra Viva, os garimpeiros do garimpo ilegal invadiram violentamente o território indígena dos Chipayas, lá em Altamira, no Pará. Ameaçando de morte, inclusive, o pai da cacica, a cacica Juma.
Essas e muitas ações violentas, elas são recorrentes no Brasil. E a impunidade com relação a essas ações, com relação a essa situação, a impunidade é constante. Ainda mais quando nós temos, na liderança máxima do país, alguém que pactua e dá eco aos pensamentos de exploração e da violência aos povos indígenas. E em Blumenau, qual é a nossa relação com os nossos povos originários, com a população indígena? Em nossa cidade, nós temos hoje uma aldeia urbana, da qual nós temos aqui hoje na plenária a presença do Samuel e da Nadjá, que são moradores aqui da aldeia urbana de Blumenau, que estão aqui conosco. Obrigado pela presença, obrigado por virem marcar esse momento, esse dia que nós não podemos deixar passar batido. Que perante a efervescência dessa questão, hoje na nossa sociedade, no Brasil, nós não podemos deixar passar batida essa reflexão. E aí, Ari, se puder passar as fotos também. Ontem o mandato coletivo esteve numa visita a essa aldeia. Essa aldeia urbana agrega hoje 12 famílias. Entre os moradores da aldeia tem 7 crianças e 4 adolescentes e as demais pessoas adultas. Entre as famílias indígenas, tem 3 estudantes universitários aqui da FURB e um estudante do Instituto Federal Catarinense, Instituto Federal de Santa Catarina, o Samuel, que está aqui conosco também, e a Nadjá, universitária também, aqui da FURB. E na visita de ontem, Samuel nos relata que os povos originários estão desassistidos pelo Estado em todas as esferas. E que essas famílias só permanecem nesse local, que estão em Blumenau, porque tem o apoio do Ministério Público, através da FUNAI, que faz o que faz, porque está na lei. O Ministério Público determinou o acompanhamento pela política pública da assistência social do município a estas famílias da aldeia urbana. Porém, para as famílias que estiverem dentro dos critérios do corte de renda, não é? E que tenham até meio salário mínimo de renda mensal, elas podem receber um cartão de alimentação de até R$100. Até R$100 por família. No que se refere à saúde, são atendidos no AG do centro. Entre as demandas dos povos indígenas aqui da aldeia urbana, estão as necessidades de um espaço físico para o estabelecimento das suas famílias, em uma área onde possam estar mais perto da natureza, onde possam ter uma vida mais próxima da sua cultura, mas que não seja tão distante da cidade, que também é um direito seu como cidadão, população, e principalmente como povos originários. Para que possam estudar, para que possam trabalhar. Porque, atualmente, o grande problema é que a falta de endereço para essas famílias faz com que eles não consigam emprego nas empresas. Então, estabelecer um endereço decente é necessário e é urgente. E sobre o marco temporal, o Samuel também nos relatou que ainda está muito enrolado, né? No ano passado houveram 2 votações, uma com resultado a favor, outra com resultado contra. Agora foi definida nova votação para 23 de junho, que será em 2 votações. Porém, ele alerta que nós estamos entrando no período eleitoral, que provavelmente ficará para 2023. É importante nós trazermos essa realidade aqui para essa Casa Legislativa e fazermos a reflexão. E vou só lembrar o que o meu querido vereador Silvio Zimmermann disse no início na sua fala, que nós estamos aqui pensando e fazendo política para o bem e para a melhoria da vida da população, e eu pactuo com ele nessa fala. Queria deixar essa reflexão. O que efetivamente nós podemos fazer com relação às demandas dos nossos povos originários que vivem em Blumenau hoje? É isto. Obrigado.